Olá, turminha boa da terceira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa aula, nessa nossa maravilhosa viagem pelo conhecimento da história. Vamos então ao tema de nossa aula. Vamos lá, gente. Aula de número 14, olha só, gente, aula de revisão e avaliação. Então, a gente vai rever um pouquinho dos conteúdos para que todo mundo consiga atingir o nosso objetivo final. Vamos à aula. Hora então de sanar as nossas dúvidas. A gente vai começar então a falar um pouquinho sobre a questão da mão de obra aqui na Amazônia, melhor, no Brasil colonial. E para a gente entender essa mão de obra que foi utilizada na construção do Brasil colônia, que viria a ser o Brasil, nunca é demais lembrar, tá, gente? O trabalho, a gente diz que é trabalho escravizado, para a gente começar a quebrar alguns tabus, alguns termos que muitas vezes a gente utiliza de forma errada e muitas vezes nem sabe, acaba reproduzindo isso. Não existe escravo, tá, gente? Até porque a pessoa não nasce escrava, ela nasce com um direito fundamental, que é direito à sua liberdade. Acontece que essa pessoa, ela é escravizada. Então, a gente vai começar a utilizar essa nomenclatura de escravizado ao invés de escravo. Vamos ao texto, então, para a gente compreender um pouco melhor sobre a questão da mão de obra na América Portuguesa, especificamente na colônia que viria a ser o nosso Brasil. Olha só o que o texto fala para a gente. A produção açucareira na América Portuguesa demandava grande quantidade de mão de obra, inicialmente fornecida por indígenas, mas enfrentou dificuldades devido à resistência, a doenças e a oposição dos jesuítas. Então, a gente vê que a primeira forma de mão de obra utilizada na colonização portuguesa na América foram justamente a mão de obra indígena, tá, gente? No início da colonização, inclusive no período pré-colonial, que são os primeiros anos desde a chegada do europeu aqui nas Américas, até 1530, ali por volta, gente, não existia uma colonização efetiva no Brasil e era utilizado a mão de obra indígena, e muitas vezes era adquirida através do escambo, da troca de mercadoria por mão de obra, ou até mesmo por outra mercadoria. E essa mão de obra utilizada justamente para explorar o pau-brasil no litoral brasileiro, tá, gente? Mas depois, conforme a colonização vai sendo efetivada de fato, viu-se a necessidade de buscar outro tipo de mão de obra. Foi nesse momento, então, que o colonizador optou pela mão de obra escravizada negra. Vamos, então, adiante com o texto. Olha só, gente. A solução foi buscar mão de obra fora da colônia e o tráfico de africanos se tornou viável e lucrativo. Gente, aí surge uma polêmica que muitas das vezes a gente tem que levar em consideração. Muitas pessoas dizem, mas os portugueses não escravizaram, o europeu, de fato, não escravizou africanos no litoral da África, tá, gente? Eles diziam que os próprios africanos, através de guerras intertribais, se faziam escravizados e vendiam para portugueses que atravessavam o oceano e chegavam ali na colônia portuguesa nas Américas. Mas, gente, vamos analisar um pouquinho o processo de escravização africana lá antes do contato com o europeu. Existia sim, gente, algum tipo de escravização, mas ele era o que a gente conhece como escravização doméstica, ou seja, o indivíduo pertencia a um outro indivíduo, mas esse indivíduo tinha algumas obrigações para com seu escravizado. Com a chegada da lógica de mercado, da lógica capitalista, começou então o que a gente vai colocar como a escravidão comercial. E incentivou, inclusive, muitas etnias africanas a entrarem em conflito, a capturarem inimigos de guerra e a venderem como escravizados para europeus que iriam atravessar o oceano e chegar nas colônias americanas, colônias portuguesas e espanholas, principalmente nas Américas. Então a gente vê, tá, gente? A chegada do europeu no continente africano
trouxe então a lógica de mercado, a lógica capitalista, que transformou a escravidão doméstica em escravidão comercial. Vamos adiante, vamos lá com o texto. O papel do sistema escravista na economia colonial. O sistema escravista foi a força principal que impulsionou o modelo colonial na América Portuguesa. Vamos adiante com o texto. Ele desempenhou um papel fundamental na formação da economia plantation. O que vem ser essa economia plantation, tá, gente? É uma economia marcada pela produção agrícola em larga escala, monocultura, utilizando grandes áreas de terra. Então, quando vocês virem a palavra plantation, vocês vão logo lembrar que é um sistema plantio, digamos assim, onde existe uma produção em larga escala de alguma cultura e muitas vezes em larga expansão territorial. Vamos adiante, vamos lá. Essa economia era orientada principalmente para exportação. Além disso, a escravidão foi crucial para o desenvolvimento e consolidação da produção de açúcar na região colonial. Então vamos imaginar como é que seria esse plantation e por que era tão importante que houvesse a mão de obra escravizada nesse momento. Como vocês devem imaginar, a economia do Brasil colonial, a priori, ela se baseava no plantation, na plantação de determinadas culturas em larga extensão territorial. Um exemplo que eu dou para vocês é a economia açucareira, onde vocês devem imaginar que existiam ali grande extensão territorial de plantação de cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar deveria ser plantada, deveria ser queimada e cortada posteriormente, e a mão de obra utilizada nesse processo, galera, prestem atenção, era justamente a mão de obra escravizada de africanos que vieram de África aqui para a colônia portuguesa na América. Vamos adiante, vamos lá com o texto. Vamos então verificar quais foram as formas de resistência desses escravizados. Olha o que o texto fala para a gente. Ao fugir para os quilombos, estabelecendo comunidades autônomas longe do controle colonial e ao organizar rebeliões, eles desafiavam diretamente o sistema opressor. Então a gente vê que os escravizados africanos, eles não resistiram, ou melhor, eles não aceitaram tudo assim de forma pacífica. Eles resistiram sim, e a primeira forma de resistência que a gente vai analisar nesse momento eram justamente a formação de quilombos, a fuga e a formação de quilombos, além de outros mecanismos de resistência. Vamos adiante, vamos lá, galera. Além dessas ações coletivas, empregavam formas sutis de resistência no dia a dia, como a sabotagem e trabalho intencionalmente lento que minavam a eficácia do sistema escravista. Então, a gente já conheceu outra forma de resistência, que vai além ali dos quilombos, que foi justamente ali a questão de sabotar o trabalho ou de fazer o que a gente conhece como o corpo mole. Vamos adiante, vamos lá, galera. A preservação de suas tradições culturais e a manutenção de redes sociais entre os escravizados também foram fundamentais para a construção de uma identidade coletiva que resistiu ao intento de desintegração cultural imposto pelos senhores. Gente, uma das mais simbólicas formas de resistência cultural dos africanos, dos negros e escravizados, é justamente a questão da religiosidade. Até hoje, a gente vê muito presente em religiões de matriz africana, principalmente alguns cultos a orixás, a deuses, a entidades que vieram de África e conseguiram perpetuar, de certa forma, também é uma forma de resistência às imposições culturais dos senhores em relação aos escravizados. Vamos adiante, vamos lá? A economia colonial como suporte no desenvolvimento português. Então, a gente vai ver a importância da economia colonial justamente para, digamos assim, estruturar toda a questão da economia portuguesa, a importância da escravidão, principalmente da mão de obra escravizada, para consolidar o sistema colonial português aqui nas Américas. Portugal, como outras nações mercantilistas, viu nas colônias uma forma essencial de riqueza,
para fortalecer sua economia e manter sua posição no cenário europeu. Então a gente vê a importância do trabalho escravizado, do plantation e de outras formas ali de colonização, como foram importantes para colocar Portugal ali numa posição de vanguarda, digamos assim, do processo de colonização, numa era marcada pelo mercantilismo. Vamos adiante. Vamos então entender um tipo de cultura que foi bastante emblemática e bastante importante no sistema colonial, que foi justamente a economia açucareira, que aconteceu ali entre os séculos XVI ao século XVIII. Olha o que o texto fala para a gente. O açúcar foi o primeiro produto de exportação em larga escala no Brasil. Vamos adiante. Ele era cultivado em grandes propriedades chamadas de engenho, que utilizavam mão de obra escravizada, principalmente africanos. Então a gente vê que o açúcar também, ele utilizou a mão de obra escravizada justamente para o seu desenvolvimento. Mais uma vez, o açúcar também utilizava o sistema de plantation. O que é plantation? Se cair na avaliação, professor, o que é plantation? Vocês vão lembrar. Plantation é um sistema de produção agrícola marcada pela grande extensão territorial e pela monocultura. O plantio de uma cultura e que demandava mão de obra, e essa mão de obra, muitas das vezes, era justamente a mão de obra escravizada. O açúcar foi emblemático e bastante importante para consolidar ali o poderio, digamos assim, o poderio colonial português. Vamos adiante, vamos lá, galera. O açúcar brasileiro era vendido na Europa como grande lucro, financiando o desenvolvimento de Portugal, sustentando o luxo da corte portuguesa. Vamos adiante. Portugal também controlava o comércio de escravizados, trazendo africanos para trabalhar nos engenhos e lucrando com seu tráfico. Inclusive o tráfico negreiro, ele durante muito tempo também foi um mecanismo importante que a colônia portuguesa, a metrópole portuguesa, ela conseguiu obter cada vez mais lucro transportando escravizados da costa africana, justamente para trabalhar no processo de colonização. Mais uma vez, gente, isso é importante demais pontuar. Os africanos, eles vieram para o Brasil, para a colônia portuguesa na América, não porque eles quiseram, tá, gente? Eles foram forçados a vir. Inclusive, houve todo um processo de colonização do imaginário e de invisibilização do indivíduo, justamente para facilitar a sua escravização. Chegando aqui, o africano ele perdia a sua identidade, ele não tinha o seu nome respeitado, ele era colocado com pessoas que muitas vezes tinham hábitos culturais diferentes do dele, e ele era obrigado, inclusive, a abandonar tanto o seu dialeto, até mesmo a sua religiosidade, justamente para ser mais fácil de dominar-se. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Vamos então agora para o século XVIII e entender um pouquinho outro ciclo econômico, se é que a gente pode utilizar essa nomenclatura, que foi justamente a economia ourífera, ou basicamente o ciclo do ouro no Brasil. A descoberta de ouro em Minas Gerais, inclusive esse nome Gerais, Minas Gerais, que é o estado brasileiro de hoje, ganhou esse nome justamente porque era uma região dos sertões, comumente chamada de Gerais. E quando foram descobertas essas minas de ouro, essa região ficou conhecida então como as Minas Gerais. No final do século XVII, transformou a economia colonial. A corrida pelo ouro atraiu milhares de pessoas para a região. Portugal criou um mecanismo de controle rigoroso, como casos de fundição, onde o ouro era derretido e transformado em barras, e houve também a cobrança de impostos, que foi justamente o quinto, que era a quinta parte de todo o ouro encontrado na colônia, deveria ser pagado como imposto à coroa portuguesa. Inclusive, a descoberta de ouro nas Minas Gerais, ele fez com que vários acontecimentos se precipitassem naquela região. Inclusive, conflitos como a Guerra dos Emboabas, foi fatos históricos bastante relevantes para a consolidação da economia ourífera do ciclo do ouro aqui na colônia portuguesa, nas Américas. Vamos adiante.
O ouro brasileiro financiou grandes obras em Portugal, como o convento de Mafra, e ajudou a sustentar o luxo da corte. No entanto, grande parte desse ouro foi para a Inglaterra devido aos acordos comerciais desfavoráveis que Portugal tinha com os ingleses. Nesse momento, ocorre lá na Europa o que a gente conhece como a Revolução Industrial, onde os ingleses são vanguardistas, eles são pioneiros na industrialização, e Portugal, como fica para trás, endivida-se com banqueiros ingleses, e grande parte do ouro brasileiro acaba indo para os cofres dos burgueses ingleses. Vamos adiante. Além do ouro, outros produtos foram bastante usados e bastante caracterizados nesse momento, que foi justamente ali a questão do açúcar, né, do tabaco, do cacau, do algodão, do couro. Esse produto também era importante para que a economia portuguesa conseguisse, então, consolidar-se nesse momento. Vamos adiante agora sim, tá, gente? Comigo aqui, para a gente entender a proteção aos interesses dos grupos no poder. A gente está vendo que essa questão da economia colonial brasileira, ou melhor, portuguesa, colônia portuguesa, colonial, tá, gente? Até porque essa região, a colônia portuguesa na América, ainda não era Brasil. Entretanto, gente, a gente pode concluir que houveram dois tipos de colonização distintas aqui na América Portuguesa. Ao sul, a colônia Brasil, e ao norte, Grão-Pará e Maranhão, justamente a região onde a gente está nesse momento, que é a região norte do Brasil. Olha o que a gente fala para a gente. A economia colonial não beneficiava a todos. Ela foi estruturada para garantir os interesses de grupos específicos que detinham o poder político e econômico. Vamos adiante. A coroa portuguesa. O governo português era o principal beneficiário da economia colonial. Ele controlava o comércio, cobrava impostos e garantia que as riquezas do Brasil fossem enviadas para Portugal. Gente, essa relação de exclusividade entre a metrópole e a colônia, onde a colônia só poderia manter relações comerciais com a metrópole, a gente dá o nome de Pacto Colonial. Prestem atenção e tomem nota, professor. O que é o Pacto Colonial, professor? É a exclusividade nas relações comerciais, onde a colônia só poderia comprar ou vender com a metrópole. Professor, a colônia podia manter relações comerciais com ingleses? Não, tá, gente? Só poderia manter relações comerciais com a metrópole, que no caso era Portugal. Vamos adiante. A coroa também distribuía cargos e títulos nobiliárquicos, quase que não sai, para os colonos mais ricos, como os senhores de engenho, em troca de lealdade e apoio político. Então a gente vê que essa relação entre a colônia e a metrópole, inclusive os próprios colonos, os mais abastados, a elite colonial aqui portuguesa, tá, gente? Ela era bastante estreita, inclusive a própria coroa portuguesa estimulava essa troca de favores. Vamos adiante, vamos lá. A proteção aos interesses dos grupos de poder. E os senhores de engenho, professor? Estou aqui na frente da casa de um grande senhor de engenho para a gente entender essas relações sociais aqui da colônia portuguesa na América. Os senhores de engenho. Os senhores de engenho eram a elite colonial. Vamos adiante. Eles controlavam a produção de açúcar e principalmente a principal atividade econômica do Brasil durante séculos. Vamos adiante, vamos lá. Eles viviam em grandes casarões, inclusive esse aqui, onde eu estou aqui na frente, tá, gente? É um casarão colonial, onde o dono era justamente um grande senhor de engenho. Tinha o poder político local, eram vistos como a nobreza da terra. No entanto, sua riqueza dependia da exploração da mão de obra escravizada. Mais uma vez, tudo deriva do trabalho do escravizado. Esse escravizado, através da sua mão de obra e do seu trabalho, é quem de fato gerava riqueza, tá bom, gente? E
Eu quero agradecer a atenção de vocês e a gente vai encerrando nossa aula por aqui.